pensar nesta noite, meditar, tecer algumas linhas de pensamento, raciocínio sobre a sensibilidade espiritual. Romanos, você que está conosco na transmissão, pegue aí sua Bíblia, seu exemplar, abra aí no celular, no tablet, hoje é uma facilidade, louvado seja Deus, abra comigo aí, conosco, Romanos 7, verso 23, vamos pensar um pouco, raciocinar sobre sensibilidade espiritual. Romanos 7, 23. Vamos ler esse versículo numa só voz, eu estarei lendo a primeira vez, depois vamos repeti-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vamos ler juntos? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Pai, como nós carecemos de Ti, somos gratos por tudo que o Senhor nos fez, especialmente pela salvação, e precisamos, ó Pai, da Sua sabedoria, para assim entendermos o Seu recado nesta noite. Louvamos por poder meditar na Sua palavra e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, podeis assentar. Então, sensibilidade. É interessante esta realidade que no decorrer de nossa existência vamos perdendo natural e gradualmente sensibilidades. Por exemplo, olfato, paladar, visão, audição e por aí vai. Então isso faz parte da natureza. Quantas vezes eu dirigi à noite e amava viajar durante a noite porque eu enxergava longe, distante. Então, de repente vinha alguém de encontro cruzando o navio que eu estava trafegando e de longe eu percebia a sua luz. Podia vir com luz alta que eu estava bem tranquilo, nem usava óculos durante um tempo, mas hoje a minha realidade é diferente. Os irmãos têm notado, às vezes eu coloco o óculos e não consigo enxergar muito bem, de longe eu vejo bem. Se eu vou olhar para perto, a sensibilidade de visão força. Mas isso não deve ser motivo para me maldizer o Senhor, não, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Então, nós precisamos e devemos aprender a conviver com essa questão. Vamos pensar numa coisa bem prática e lógica. Quem já trabalhou com ferramentas de cabo de madeira? Enxada, enxadão, foice, machado, colher de pedreiro, que tem um cabo de madeira. O que aconteceu no início? Eu que não parei de trabalhar, principalmente com colher, eu ainda tenho 3 calinhos. Mas, quando eu comecei a trabalhar na roça, no sítio onde eu nasci e fui criado, eu peguei lá uma enxada, me lembro que foi a primeira ferramenta que eu comecei a mexer com a mesma, e pegar a habilidade onde estão esses 3 calinhos, irmãos e irmãs. Mas criou umas bolhas, que misericórdia. Você olhava nela, estava, parece que o coração estava batendo nela. Se pusesse a mão e relasse ela tocasse em alguma coisa, meu Deus. Então, isso foi uma realidade e é até hoje para quem inicia a trabalhar com algo que exige a habilidade da mão e principalmente quando tem um cabo de madeira. É impressionante a realidade e a naturalidade que isso acontece. Então, essas bolhas, o que acontece? Cauterizam e transformam em calos. Então, não se sente mais dor, desconforto, mas, pensando num paralelo espiritual, já que nós estamos olhando para a sensibilidade espiritual, assim também acontece com o pecar constante. Então, se eu aceito a Jesus, tenho o Espírito Santo, Ele procura governar a minha vida, me instruir, apontar caminhos, direção, estabelecer alvos, e eu não sou diferente do apóstolo Paulo. Nós não somos. Não somos. Quando nós começamos a pecar constantemente, de início, há aquela vergonha, aquele medo, meu Deus, se o pastor souber o que eu falei, misericórdia. Aquele medo, às vezes aquele temor, aquela vergonha do meu pastor, o meu líder espiritual, talvez,
minha esposa, que possa ter convertido há muito mais tempo do que eu, cresceu espiritualmente, pensando que eu estava já amadurecendo. Não sou diferente do apóstolo Paulo, não somos diferentes do apóstolo Paulo. Mas se nós constantemente continuarmos, praticando aquilo que desagrada a Deus, está fora dos princípios que deveríamos estar exercendo, vai ser uma realidade. Vai calejar. Quem não faz essas coisas? Puxa vida, meu colega hoje me alertou sobre isso. Todo mundo faz isso. Se você for pensar nisso que você está fazendo, entristecendo o seu pastor, a Deus, misericórdia, você não vive mais. Acha que Deus vai olhar para essa questão? As bolhas, a dor, de repente, nossa, sabe que eu nunca tinha olhado com essa ótica? Aí aquilo vai calcitrar, ou seja, calejar. Há uma passagem muito triste que Paulo escreve ao seu filho Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 2. 1 Timóteo 4, 2. Este mesmo Paulo, passando por muitas experiências, certamente ele tinha autoridade não de ter visto as coisas acontecerem. 1 Timóteo 4, 2, mas dele passar pela própria experiência, pois é o que ele está dizendo, clara, nitidamente nesse texto que nós pegamos por base. Veja o verso 2 de capítulo 4 de 1 Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, o que aconteceu? Tendo cauterizado, calejado a sua própria consciência. Imagina se Deus vai olhar para isso que teu líder religioso está falando. Deus é amor, Deus é liberdade. Quem está em Cristo está livre para fazer tudo. Pessoas que agem com a mentira, mas aquilo calejou a sua mente, o seu coração de tal forma que pregam aquilo como verdade. Lembra-se de Mateus 7? Aquelas pessoas que já chegaram a Jesus, eles tinham toda a convicção do mundo. Senhor, nós fizemos isso, Senhor, nós fizemos aquilo. Curamos, expulsamos demônios. Eles falavam com toda a convicção, a mesma ao inverso que Paulo está aqui mencionando e alertando o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, verso 2. Então, há 3 aspectos importantíssimos para aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade espiritual. Tem muito mais, é claro, mas vamos pensar pelo menos em 3 nesta noite. Nós precisamos primeiramente vermos além do físico. Além do físico. Mas, meu amigo, esta palavra, se você chama uma pessoa de cadela, cadela é uma linda cachorra. Não é verdade? Então, ver além da palavra. Mas o modo, a intenção que ela está sendo dirigida à mulher, nesse caso. Referindo-se a ela como um animal canino do sexo feminino. Então, precisamos, primeiramente, claro, ver além do físico. Outro alvo importante é estabelecer alvos de não pecar. Isso é essencial para aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade espiritual. E a terceira é corresponder ao que Deus estabeleceu. Se eu não procurar investir nessa questão de corresponder àquilo que Deus previamente estabeleceu, vai ficar bastante complicado. Então, voltando lá para o nosso texto, que nós precisamos agilizar por causa do tempo, olhem comigo aí, volte comigo aí em Romanos, olhem o capítulo 7, 23b, já andando no verso. Vejo em meus membros, disse Paulo naquela época, e registrou, escreveu, chegou até nós. Isto nós vemos que é muito pessoal. Paulo, ele não via em outras pessoas, porém nele próprio. Ele não estava apontando, olha, eu estou vendo meu pastor lá, reuniu a liderança, as pessoas maduras espiritualmente, olha, eu tenho visto meu pastor, nosso líder espiritual, misericórdia, olha a maneira que eles... Não! Ele está olhando para si próprio, para a sua mente, para o seu coração, a realidade que estava acontecendo, a sua luta que ele tinha. E ele continua na parte C, andando um pouco mais do versículo, Ele diz que ele vê nos seus membros uma lei,
outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Quando ele cita outra lei, porque ele menciona nas entrelinhas que a lei de Deus está procurando por todos os meios ser estabelecidos na sua mente e no seu coração. Mas aí ele vê outra lei paralela. E Deus permite que esta lei fique paralela. Né? Como eu vou entender sobre um pecado, né, que alguém talvez sofreu, perdeu noite de sono, clamou ao Senhor, demorou para retornar a paz ao seu coração, se eu não passar às vezes pela experiência dele? É isso que aconteceu, certamente nós entendemos, olhando para esse versículo com o nosso conservo Paulo. E pelo visto não foi só uma e nem duas vezes, né? Ele via aquilo, né, aquela lei e combatia contra a lei do Espírito Santo. Olha, né, meu amigo, meu servo de nosso Senhor, cuidado. E aquela outra lei, não é bem assim não. Lembra da tentação, né, da mulher lá no Éden? Aquele diálogo. Mas não foi assim que Deus disse. Não, olha, Deus disse, não foi desta maneira. Mas você tem certeza? Tem. Quer dizer, opa, será? Né? Começou a perder o equilíbrio. Outra lei. O que me vem à mente quando eu olho para esta palavra e penso um pouco nela, raciocinando sobre batalha, né? Guerra. Nós estamos presenciando esta guerra que, infelizmente, a mídia e os jornais transmitem o que interessa para eles. Mas quando nós vemos pessoas que, né, e todos nós temos alguém, sempre louvado seja Deus, que são servos do Senhor comprometidos com Cristo, que mandam alguns vídeos, algumas realidades, principalmente pastores e missionários que estão mais próximos da região, nós vemos que não tem nada a ver, muitas vezes, daquilo, da realidade que está ali ocorrendo. Por quê? A mídia só cai em cima de Israel. Israel matou tantas crianças, matou tantas mulheres, tantos meninos, né? E não mostra aquilo que realmente está acontecendo. Então, ele cita na parte final do versículo, né? Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Meu Deus, mas Paulo não era uma pessoa convertida, não tinha o Espírito Santo habitando nele, o Espírito Santo não o direcionava, não determinava o caminho que ele carecia estar trilhando. Mas ele fala com suas próprias palavras, ninguém narrou isso ou percebeu em Paulo e escreveu, não, foi ele próprio, e provavelmente até com o seu punho, que tinha dificuldade de escrever. Eu creio que talvez, né, ele passando por essa experiência, tendo vencido alguns obstáculos, ele escreveu com dificuldade, talvez fosse à vista como eu estou passando, mas eu ainda consigo, louvado seja o Senhor, ler as coisas, né? Então, provavelmente, eu creio que possa ter sido desta maneira. Qual a razão de eu ver o pecado em outras pessoas e não ver o meu? Por que será que isso acontece? Como eu tenho facilidade de ver as falhas da minha esposa, do meu filho que está todos os dias ali, e eles falam das minhas falhas, dos meus erros, das limitações, meu Deus, não é nem nada disso, né? Você está pensando algo que eu não fiz, não falei. Por que será que eu e nós temos a facilidade de ver pecado em outras pessoas e dificuldades de entender a nossa desobediência para com Deus? Falta de sensibilidade espiritual. Eu fico olhando para essa pessoa, né, desse nosso antepassado lá, Paulo, quando ele fala, olha, se for para mim comer carne, eu acredito que ele gostava de carne. Talvez não de comer muito, mas olha, de vez em quando uma carne temperadinha ali, né? Como eu gosto muito cozido, outros gostam muito assado, misericórdia de comer, bom, né? Você comer para satisfazer, meu Deus. E ele disse, olha, se for para eu comer carne e escandalizar um desses, nunca mais eu como carne. Sensibilidade espiritual. Ir, né, além, crucificar-se a si mesmo, ver além do físico, né? Paulo fazia e praticava isso certamente. Mas qual seria a razão? Né? Nós pensamos pelo menos uma bem contundente. É pelo fato de parar
de investir no processo de santificação. Quando nós paramos de nos santificar, de nos separar, de ter aquele alvo de agradar a Deus, não desagradá-lo, não fazer as coisas que desagradam, se nós perdermos de vista ou deixarmos de lado esta questão da santificação, certamente nós só vamos ver na matéria e no físico. Eu falei aquela palavra lá na chamela de cachorro, mas eu me referi a um animal lindo. Não quis prejudicá-lo. Não. Cachorro não é um animal lindo? Sim. Então, se nós não investirmos no processo da santificação, certamente nós só vamos ver através da matéria, do físico, nós vamos fechar os olhos, continuar enxergando a mesma coisa, e não vamos ter sensibilidade espiritual. Estabelecer um alvo de não pecar, isso é fácil. A princípio aparenta, é como aqueles propósitos que nós fazemos no final de ano, todos empolgados, ouvindo mensagens belíssimas que mexem com a nossa mente, com o nosso coração, envolvem os nossos sentimentos e emoções, como é fácil de estabelecermos estes alvos muitas vezes. Este ano eu vou ganhar 30 almas para Cristo. Se eu não ganhar, eu não sucesso. É fácil estabelecer alvos espirituais? De início até aparenta, principalmente de não pecar. Mas vamos entender isso melhor olhando para 1 João 2, 1. Primeiro a João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós vamos ficar só com a parte A desse versículo, pensando muito nessa questão. 1 João, capítulo 2, verso de número 1. João exclamou desta maneira e desta forma e escreveu e registrou: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É uma ordem direta, é um alvo definido. Então, a meta é não pecar. Até aí é uma maravilha. Imagine você, nós, convertidos a Cristo, cada dia procurando firmar esse compromisso com Jesus, com Deus, não entristecer o Espírito Santo que habita em nós, ter este alvo. Olhando assim é maravilhoso, mas lidar com a questão na prática, podemos ter realmente grandes dificuldades se não dependermos muito de Deus, orarmos, suplicarmos por isso. Se for possível, se der, não. Ele foi direto, para que não pequeis. Ele não teve meia volta, fez roteiro, para que não pequeis. É essa ordem direta, clara, bem nítida. Mas o triste desta realidade, e isso é difícil até de falar e de ouvir, que 99,9%, e certamente esse um que sobrou não sou eu, então 99,9% das pessoas que são convertidas a Cristo ficam com a parte B deste versículo. O que diz o final desse versículo? Aí você termina de ler, e esquece até que leu a primeira parte, que tem essa ordem, este alvo definido, não é verdade? Para que não pequeis. E se alguém pecar, não se preocupe não, o que é isso? Todo mundo peca, todo dia. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não sou, repito novamente, este 1% que chega a 100%, que muitas vezes, a maioria delas, não olha para essa questão de Jesus como advogado. Vai perdendo a sensibilidade de pecar. Uma mentirinha só, imagina. Eu penso, nossa, mas eu pensei e nem falei. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que vai julgar as intenções e os pensamentos naquele dia. Então imagina a necessidade, a importância de cada dia nós acertarmos a nossa vida com Deus. Como vai a sua vida, a nossa vida com Deus. Estabelecer alvo de não pecar. Finalmente, corresponder ao que Deus estabeleceu. Nós voltamos lá para Romanos, para estarmos finalizando. Vamos lá para o capítulo 8 agora, do livro de Romanos.
Então, corresponder ao que Deus estabeleceu. Nós temos uma ótica muito triste de contemplar as coisas. Ah, Deus fez isso para ver o que a pessoa faria. Irmãos, Deus é onisciente. Ele não é pego de surpresa. Não. Por isso ele estabeleceu as coisas antecipadamente. Jesus Cristo morto antes da fundação do mundo. Então, Deus tem os seus propósitos e nós podemos e devemos corresponder ao que ele estabeleceu. Veja comigo o capítulo 8, verso de número 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes, olha aí, no passado, conheceu. Será que Deus não conhecia? Olhando para a onisciência dele, misericórdia, né? Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, corresponder o que Deus anteriormente, antecipadamente, Primeiro ele fala aí na parte de C, andando um pouco no versículo, que os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quando a Bíblia fala para nós crescermos espiritualmente, para atingir o alvo, que é ser igual a Cristo, está exatamente dentro deste andamento. Ou seja, quando nós fazemos isso, começamos a dar passos, às vezes curtinho. Lembram do irmão Henrique que começou ali no piano há pouco tempo? Ele começava ali, uma nota aqui, e falei, mas ele desanimou? Não. Ele começou com aqueles passos curtinhos, e está aí aprimorando na música, porque Deus deu a ele o dom natural pela música. Não é como eu que, desde os meus 12 anos de idade, eu estou com 60 aninhos, comprei o meu primeiro violão. Os irmãos viram a minha execução aí, que não chega nem na unha do irmão Henrique, que começou ontem. Mas nem por isso eu deixo de louvar a Deus, porque nós precisamos corresponder ao que Deus estabeleceu, fazer de tudo, principalmente para glorificar a Deus, para ser uma bênção aos irmãos, à igreja do Senhor Jesus Cristo e tudo mais. Então, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Será que eu uso a minha sensibilidade espiritual para que fique cada vez mais parecido com Cristo? Tenho feito isso? É uma boa pergunta e dura, de pararmos e esquecermos que estamos aqui com muitas pessoas, louvado seja Deus, procurando, louvar ao Senhor e aprender mais do Senhor. E nós ficamos pensando, neste alvo, aquele investimento constante para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Quando não é maravilhoso quando você viaja para um lugar que ninguém te conhece, igual a primeira vez que eu estive na cidade de Arara, São Paulo. E pelo menos 2 pessoas ali eu encontrei que eu nunca tinha visto na minha vida, não tem nenhum parentesco com meus tios que ali moravam, primos, sobrinhos. E as pessoas, nossa, você é crente, Irmãos, como isso é maravilhoso, Pelo fato de eu ser convertido há pouco tempo, eu tinha uma sensibilidade muito grande, é como uma criança, como ela tem dor, Você vai vacinar uma criança, meu Deus, eu nunca mais levo meu filho para vacinar. Que judiação, que tristeza, Aquela sensibilidade que ele tem, ou ela, o filho ou a filha, de agulhas. E por 2 vezes eu me lembro muito bem, 2 pessoas me disseram, você é crente, Irmãos, isso é maravilhoso. Lançar aquele alvo, fazer as coisas, procurar parecer com o seu Salvador. Sensibilidade espiritual. Ver além do físico, e estar estabelecendo algo de não desagradar a Deus, cair em pecado, mas principalmente corresponder ao que Deus estabeleceu. Olha a parte D deste versículo, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E ele está falando da pessoa convertida a Jesus Cristo, Paulo, no caso. Será que todos que alcançaram medalha de ouro, eles não só investiram a ser sensíveis àquilo que os seus treinadores ou instrutores falaram, mas também esforçaram e lutaram legitimamente para ter aquela medalha pendurada ali, no seu pescoço? Sim. Eles abriram mão de comer aquilo que eles amam comer e gostam muito.
Olha, você está, né? Talvez seja uma corrida lá dos 100 metros. Essa é fácil, né? Mas e aquelas maratonas que correm 2 horas, 2 horas e 30 minutos? Imagine, irmãos. Se a pessoa não estiver com a alimentação exata, o seu organismo correspondendo, os seus treinamentos, esforços no limite, quando ele pendurará aquela medalha no seu pescoço? Nunca. Né? Nunca, certamente. Então, né, será que eu procuro, né, investir e ser sensível ao Espírito Santo e ter como alvo maior ser o primeiro, o primogênito entre muitos convertidos e ser o mais parecido com Cristo? Né? A ponto de muitas pessoas, mas esse camarada pensa que é, parece que já está querendo tomar a igreja do pastor, né? Meu Deus, não sai da frente, não sai mais da igreja, o que é isso? Né? Pessoas reconhecendo, nossa, nada disso. É que ele tem santificado, ele tem tido prazer quando as portas se abrem para adorar a Deus. E tem procurado, né, saber das necessidades espirituais dos irmãos, principalmente para estar orando e clamando ao Senhor, correspondendo ao que Deus estabeleceu. Será que aquele, né, e outros muitos que chegaram lá no 2º e 3º lugar, prata e bronze, não almejaram muito ter aquela medalha de ouro, mas aqueles que lutam legitimamente, são honestos, justos, eles não desistem não. Lembram quantos deles chegaram lá com a medalha de prata? Na outra Olimpíada, inverteu? Ou aquele de ouro, né, nem chegou no bronze? Eles foram justos, treinaram mais. Não, na próxima, olha, eu vou competir, fazer mais. E vou alcançar, corresponder ao que Deus estabeleceu. Irmãos, crescer à estatura de Cristo, ser parecido com o Senhor, não é algo fácil, mas necessário. Preciso, nós carecemos exatamente de estar fazendo estas coisas. Né? Então, para sermos, né, e termos esse alvo estabelecido e não abandonar e trilhar sempre, nós precisamos, claro, ver além do físico, estabelecer algo, principalmente de não pecar e especialmente corresponder ao que Deus estabeleceu. Que Ele coloque essas sensibilidades espirituais em nossos corações e mentes, né, e possamos realmente ter vindo de Deus, olhando para Paulo, um dos maiores servos do Senhor. Ele não se envergonhou de expor estas coisas que ocorreram com ele. E que bênção, como elas nos ensinam hoje, nos animam, não é verdade? Que Deus possa estar assim, né, realmente nos abençoando. Pai, nós te louvamos mais uma vez pela liberdade de meditar na sua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelos ricos conselhos que elas dá aos nossos corações, pelos princípios que o Senhor faz-nos ver cada vez, ó Deus, que meditamos nela, na sua dependência. Em tudo nós damos graças a Deus por este momento, em nome de Jesus. Amém. Se o pastor tem a palavra, para dirigir a oração. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bênção de palavra ao nosso coração. Eu creio que a maneira como Deus santifica, edifica, ministra no coração da igreja é através da sua palavra. E a sua palavra hoje foi ensinada, foi pregada e tem sido a cada quarta-feira, a cada domingo, para que a igreja assim cresça, né, em santificação, cresça num relacionamento vivo, verdadeiro, fiel ao Senhor Jesus. Amém.